Olá pessoal, tudo bem? Aqui Antônio Augusto Bianchi Barbosa, pastor, psicólogo, e eu quero abordar a partir de hoje as questões que nos dizem respeito a quem nós realmente somos. É muito difícil muitas vezes nós nos conhecermos e aí nós temos um grande problema. Vamos lá, psicologia à luz da Bíblia, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Paulo escreve a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele diz na sua carta ao seu filho, Timóteo, o seu filho na fé, ele disse: Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ou de moderação. E essa é a questão que eu quero abordar com vocês, queridos, porque nós temos uma dificuldade de entendermos algumas coisas da nossa personalidade. Por exemplo, você sabe qual que é a diferença entre temperamento, caráter e personalidade? Às vezes nós, até mesmo numa orientação, num aconselhamento, nós muitas vezes não sabemos como abordar, como tratar alguma questão. Quando você que é líder, quando você que é o pai, mãe, você que é um pastor, você que é um ministro da igreja, muitas vezes as pessoas te procuram porque tem algumas coisas, algumas situações que elas querem resolver dentro de si, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aí nós não sabemos como tratar, o que fazer. Então a gente começa a apelar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, apelamos para os conhecimentos que nós temos e nós começamos a pecar, errar por falta de um certo conhecimento em relação ao conhecer o temperamento, diferenciar temperamento de caráter e personalidade. E o temperamento, ele é uma coisa inata, ela está dentro da pessoa. E olha só como nós falhamos muitas vezes. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim: olha, eu não queria ser assim. Eu tenho um jeito difícil de lidar. Eu não sou fácil de lidar. O fulano é difícil de a gente manter a nossa amizade. Tem pessoas que são difíceis no dia a dia. Gente, isso é temperamento. E aí nós erramos muitas vezes porque nós não sabemos como que nós vamos lidar com essas pessoas. Como é que a gente vai resolver um problema? Como é que nós vamos resolver uma situação? Como é que nós vamos ajudar uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar? Aquelas pessoas que afugentam as pessoas de perto dela, que as pessoas não gostam de estar de perto dela. E aí a pessoa sofre muito porque ela quer mudar, ela quer melhorar, ela quer agradar as pessoas, ela quer socializar, ela quer salvar o seu casamento, ela quer ser uma pessoa boa, ela quer ser uma pessoa aceitável, ela quer ser uma pessoa de grupo, mas não consegue. E nós não sabemos o que fazer muitas vezes. E isso me chamou muito a atenção, gente, porque eu comecei a lidar com pessoas lá na clínica e comecei a atender pessoas. E aí eu percebi que sim, que são pessoas boas. Muitas pessoas são homens e mulheres de Deus, são servos de Deus, né? Pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, pessoas com um caráter ilibado, um caráter realmente diferenciado. Mas tem um problema assim no temperamento que é difícil de lidar. E quantas vezes talvez você já ouviu isso, né? Quando eu vi eu já falei, quando eu me dei conta eu já disse, quando eu quis fazer eu já tinha feito, eu falei o que não devia. E as pessoas ficam se julgando, ficam se condenando, ficam tristes por causa disso. Pois bem, a partir de hoje, eu quero tratar com você, meu querido, minha querida, que está me ouvindo aí, que está me vendo, assistindo ao nosso canal, assistindo essa matéria. Eu quero que você entenda um pouquinho sobre isso. Quero falar sobre temperamento, caráter e personalidade. E nós temos que entender qual que é a diferença de tudo isso, para que nós possamos conhecer as pessoas. Se você não conhecer as pessoas, se você não saber o que é temperamento, o que é caráter, você não vai conseguir fazer um mapeamento da pessoa. E muitas vezes você pode estar tratando de uma situação, você pode estar orientando de uma situação, de uma parte, e não é aquilo que precisa ser tratado. E aí então é esse problema que nós estamos tendo. Então eu quero falar para você que nós precisamos cuidar mais disso, temos um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. Vamos lá. Questão de temperamento. Vamos começar pelo início. O temperamento é uma coisa inata, é biologia, é hereditário. Isso nasce conosco. Quando nós nascemos, nós recebemos um pouco do temperamento do pai, do temperamento da mãe, junta os dois e lá está formado o ser humano, aquele novo serzinho. Houve uma época da nossa vida que nós não tínhamos caráter. Quando nós éramos crianças,
nós não tínhamos caráter. Porque o caráter, ele se forma com o tempo. Mas o temperamento já vem formado dentro de nós. E aí é que está a grande dificuldade que as pessoas não entendem muitas vezes. E a solução para um casamento que está arruinado por causa do comportamento, do temperamento, da atitude, da ação, do modo de ser, do jeito da pessoa ser, pode salvar um casamento quando a pessoa descobrir temperamento. Opa, vamos tratar o temperamento. O problema, na maioria das vezes das pessoas, é o temperamento. Algumas vezes é o caráter, mas às vezes a maioria é o temperamento. E sabe por quê, gente? Porque como eu falei para vocês, o temperamento ele é inato, ele já nasce junto conosco. Ele é imutável. Olha só, temos um problema aí. O temperamento é imutável, você não tem como mudar. Você não tem como trocar esse temperamento. Esse temperamento não é bom, eu quero esse, eu quero aquele outro, eu vou trocar, eu vou mudar. Não tem. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O temperamento, ele se molda. Não se muda, mas se molda. Ou seja, você pode melhorar a partir destas orientações e desses vídeos que eu quero passar para você. Eu quero te orientar nesse sentido, tá bom, gente? Para que você possa melhorar, para que você possa mudar e, em consequência, você possa moldar o seu temperamento. Você vai se tornar uma pessoa melhor, o seu esposo, a sua esposa, o seu cônjuge vai gostar mais de você mudado, melhorado, porque o temperamento tem afastado pessoas, o temperamento tem acabado com casamentos, com relacionamentos, tá certo? Fique ligado aí que nós vamos começar então agora. Vamos lá. Temperamento. O que é temperamento, gente? Temperamento é inato, é como eu falei para vocês. Pega um pouco o temperamento do pai, da mãe, isso é biologia, hereditariedade. Hereditário vem dentro de nós e nós nascemos com temperamento. Fica muito visível a questão do temperamento na criança. Porque, como eu disse, a criança ela não tem caráter, né? Caráter nenhum, ela tem temperamento. Ah, esse aqui é mais brigão, esse aqui é mais briguento. Principalmente pais que têm mais de um filho, né? Eles sempre fazem aquela comparação. Poxa, o meu filho maior, ele era tão calminho, o meu filho maior, ele é tão tranquilo, esse aqui já é mais nervoso, ele já é mais agitado, né? Ele encara a gente, ele briga mais, né? Ou ao contrário. Por que é assim? Temperamento. O temperamento que já nasceu com ele. E não tem como trocar esse temperamento. E os filhos, e fica bem nítido isso quando nossos filhos são crianças. Então o temperamento é uma coisa inata, já nasce conosco. Caráter. Caráter é aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Na psicologia eu sempre digo que não existe o certo e não existe o errado, né? Existe aquilo que a gente aprendeu a fazer. Então, por exemplo, lares aonde quem manda na casa fica notório é a mãe, é a mulher. A filha mulher desta casa, ela vai criar com esse caráter. Ela vai querer mandar, quando ela casar, ela vai querer ser aquela que manda, aquela que determina, aquela que resolve, aquela que faz a coisa acontecer. Se ela casar com um homem que veio de um lar onde quem mandava era o pai, vamos ter um problema aí, porque ele vai querer mandar porque ele aprendeu assim, e ela vai querer mandar porque ela aprendeu assim. Então não existe o certo e não existe o errado, existe o que você aprendeu. Mas isso é caráter, e o caráter, a diferença do caráter e temperamento é que enquanto no temperamento não há mudança, no caráter há, você pode mudar. Isso fica muito visível quando uma pessoa se converte. Por exemplo, uma pessoa que era mentirosa, que mentia muito, né? Que inventava coisas, quando ela vem para a igreja, quando ela se converte, quando ela muda de vida, então ela começa a se cuidar nessa área. Ela deixa, ela se molda, ela se preocupa, ela inibe mais a mentira e ela começa a ser moldada, mudada. Então ela deixa de mentir, ela deixa de fantasiar, ela deixa de levantar intrigas, ela deixa de levantar confusões, porque agora ela se torna uma nova criatura. Paulo já dizia isso, né? Que eis que tudo se faz novo, as coisas velhas ficaram para trás. Ele estava falando de caráter. Então, aquele caráter que a pessoa tinha quando chega para a igreja, quando chega para Jesus, quando chega na igreja, que é um caráter muitas vezes duvidoso, né, de uma pessoa que faz o que eu falei agora, mente demais, fantasia, levanta intriga e confusão, ela começa a ter moldar o seu caráter. Automaticamente ela vai moldando, ela vai aprendendo, ela vai assistindo as mensagens, ela vai participando dos cultos, ela vai lendo a Bíblia e ela vai moldando o seu caráter, mudando o seu caráter. Então ela se transforma. Não é difícil de você encontrar na igreja pessoas que eram mentirosas e hoje não são mais. Pessoas que fantasiavam muito e hoje não fantasiam mais. Pessoas que levantavam muita confusão, intriga, que era faca na bota, como a gente diz, né? Que era da turma do bateu e levou e hoje não é mais.
porque é o caráter deles, eles vão melhorando e vão moldando segundo a orientação da Bíblia. E aí você junta temperamento mais caráter, você forma o quê? Você forma a sua personalidade. Personalidade, gente, como nossa impressão digital, a nossa impressão digital ela é única no mundo. Nesses 7 bilhões e tantas de pessoas que existem no mundo hoje, ninguém tem uma impressão digital igual a minha nem a sua. Nós temos uma impressão digital única. Você sabia que temperamento, caráter, que forma a tua personalidade, que a tua personalidade ela é única no mundo também? Não tem ninguém exatamente 100% igual a você. Você é único na personalidade. Personalidade vem de persona, de único. Então você é uma pessoa única no mundo. Ah, mas o fulano é parecido comigo. Não, o cara ali é igual a mim. Ele pensa do jeito que eu penso, ele age do jeito que eu acho. Ele tem um temperamento igual ao meu, sim. Mas ele deve ter alguma característica diferente da sua. Porque nós somos seres únicos. Não existe um outro igual. Tá certo, gente? Então eu quero passar para você isso nesse vídeo. Nós vamos agora começar a falar no próximo vídeo. Quero que você fique nos acompanhando, porque eu vou começar a falar agora sobre o temperamento, certo? Então, entender bem como é que funciona, gente, para a gente se compreender que o caráter e mais o temperamento forma a personalidade, forma quem você, de fato, quem você é. Então agora eu quero, nesse próximo vídeo, eu quero falar um pouco sobre temperamento. Temperamento é uma coisa que demora mais um pouquinho, porque começou lá na Grécia Antiga, né? Dr. Hipócrates, ele criou uma teoria dos 4 humores, né? E aí eu quero falar um pouquinho mais agora no próximo vídeo sobre isso, para que você entenda um pouquinho de temperamento. Gente, nós precisamos entender, compreender sobre o temperamento. O temperamento, ele age diretamente no comportamento das pessoas. Se nós não entendermos isso, nós teremos dificuldades para tratar de casais, de pessoas e teremos problemas com nossos relacionamentos. Se você não se entende, se você não queria ser do jeito que você é, muitas vezes você faz uma comparação, né? Aquela questão da grama do vizinho é mais verde do que a minha. Ah, o fulano lá é mais legal do que eu, o jeito do ciclano é mais legal do que o meu jeito. Houve uma época na minha vida também que eu era assim. Eu queria ser igual um irmãozinho da igreja que eu tinha lá na minha adolescência, na minha juventude, e eu não sabia. Um dia eu fui conversar com ele e falei, rapaz, eu acho legal o teu jeito, a tua forma de ser, eu queria ser igual a você. E ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, você não acredita, cara, mas eu queria ser igual a você. Porque você é mais espontâneo, você reúne mais pessoas, você tem uma liderança que eu não tenho. Então, quer dizer, eu estava olhando para ele querendo ser igual a ele, e quando eu falei isso eu me surpreendi porque ele queria ser igual a mim. Então é uma coisa meio louca, meio absurda tudo isso, né? Mas é questões de temperamento, que é o que você vai entender no próximo vídeo. Fique ligado, gente. Fique ligado no nosso canal, tá? Divulga o nosso canal aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, porque aqui nós só temos informações que vão diretamente te ajudar, fazer com que você entenda, compreenda muitas coisas que você não vai compreender. No próximo vídeo, sabe? Vamos falar sobre temperamento, tá bom? Fique ligado. Curte aí o nosso canal, tá? Compartilhe com seus amigos, divulgue e, por favor, se inscreva. Se inscreva e acione o sininho lá, porque quando o assunto do temperamento chegar, você vai ser avisado que está chegando um vídeo novo aí, tá bom? Beleza? Conto com você então, fique com Deus, até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre temperamento.